Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Olha, hoje eu vou conversar com um amigo que tem grande história em benefício da nossa região, de Araruama para cá, trabalhou muito, foi agraciado, inclusive, como um dos melhores vereadores da região na época. Daqui a pouco você vai saber com quem que a gente vai conversar. Quero aproveitar e agradecer a você também, que nos assiste ao vivo pela internet, pelo www.cabofriotv.com.br. Você que nos assiste pelo nosso blog no mundo inteiro, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e sua família. E a você que nos assiste pelo canal 10, agora ao vivo, e também nas nossas reprises. Você é a razão do nosso programa, né? Abraços especiais, não poderia deixar de mandar um abraço especial a minha querida amiga Camila Mendes, um beijão. Ela hoje está de expectativa, ela espectadora assistindo o barco pegar fogo. Antigamente estavam rindo da cara dela, hoje ela que vai rir da cara do papai. Abraço também ao meu amigo, querido amigo Milton Alencar, ao nosso vereador Alencar Júnior. Um beijão para você, que Deus abençoe a todos vocês. A todos agentes da Pastoral da Sobriedade, participantes das nossas reuniões, todas as segundas-feiras. Um beijão para todos vocês, muito obrigado pela participação. A todos os participantes do nosso grupo de oração São José, um beijo para todos vocês, que São José interceda a Deus por todos nós. Carla e Laércio, lá no Rio de Janeiro, beijão. Acabei de sair de casa, Laércio mandando um abraço, desejando um feliz programa. Muito obrigado, amigo. Que Deus abençoe. Fabiano, não devia estar falando seu nome não, tá? Porque no meu programa está valorizando muito você, hein? Wharton, Ezequiel, beijão para vocês. Quero mandar um abração para Reinaldo, lá do Domingo Sávio. Reinaldo, um abraço, um beijo, tá? Que Deus abençoe você. Também um abraço a todos lá do Papito, parceiro do Papito agora. Está lá, o Júnior lá. A turma lá é uma miscelânea danada, é vascaíno, flamenguista, tricolor, botafoguense, todo mundo se reúne lá, acabando naquela deliciosa bate-papo de amigos. Isso é muito importante. Olha, a Pastoral da Sobriedade é um grupo de autoajuda que ajuda você e sua família ao que fazer quando descobre que um filho, uma filha, pai, mãe, avô, avó, ou até mesmo um amigo, usa drogas. O mundo cai sobre a nossa cabeça, não é verdade? E eu digo para você, gente, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha. Procure uma pastoral da sobriedade, procure um grupo de autoajuda. Você não sabe o que fazer.
às vezes, você entra numa de querer ajudar pagando contas, ajudar. Você não está ajudando não, hein? Está prejudicando, hein? Está incentivando cada vez mais. Procura uma ajuda, procura um grupo de autoajuda que você vai saber o que fazer. E não tenha vergonha, meu amigo. Tem vergonha, a doença é como outra qualquer. Isso acontece em todas as famílias no mundo. Não é só aqui em Cabo Frio, não, tá? A Pastoral da Sobriedade acontece em todas as cidades no mundo, tá? Você pode procurar a Igreja Católica e pegar informação, onde eu posso conversar com alguém da Pastoral da Sobriedade. Aqui em Cabo Frio, a Pastoral da Sobriedade fica na Rua Romário Gomes, 253, ali naquela ruazinha em frente à padaria Remar, antes da Bagnalto. Você entra logo ali à direita, e não importa a sua religião, você pode ser de qualquer religião. Nós estamos ali para servi-lo. Não se esqueça disso. Será respeitada a sua religiosidade. Tá? Em Cabo Frio, fica ali na Pastoral da Sobriedade, fica na rua Romário, conforme eu já falei, Romário Gomes 253. Olha, de todas as segundas-feiras, de 19 às 20 horas. 19 às 20 horas, às 21 horas, perdão. E com detalhe, o portão está fechado. Toca a campainha, você será muito bem atendido, tá bom? Olha, como eu falo e vou continuar falando sempre, não tente mudar ninguém, meu irmão, minha irmã. Não tente mudar ninguém. Não existe ninguém no mundo que um outro amigo, marido, esposo, pai, filho, mudar e conseguiu. Mude você mesmo. E eu digo sempre, se eu não mudar, nada muda. Não adianta. Mude você. Dê exemplos. A outra reflexão que fica, eu sou feliz te vendo feliz. Ninguém é feliz sozinho, não é verdade? Então, procura fazer o próximo feliz, que é uma das dádivas, o que Deus pede para a gente. Olha, hoje, agora por volta de 6 horas da tarde, não, 5h30 mais ou menos, eu tirei as visualizações do nosso blog durante o dia. Deu uma caída brusca, eu acho que é porque é verão nos Estados Unidos e na Europa, né? Então o pessoal deve estar muito viajando e tal, porque nós tivemos, durante o dia de hoje, 39 pessoas assistindo o nosso programa no Brasil, na Alemanha 18 pessoas, 12 na Irlanda, 6 nos Estados Unidos, 2 no Reino Unido, 1 na Bolívia, 1 na França, 1 em Portugal e 1 na Ucrânia. Durante a semana, também deu uma queda brusca. Nós tivemos nos Estados Unidos 2.863 pessoas assistindo o nosso programa. Na Rússia, 191. No Brasil, 184 pessoas. Na Alemanha, 120. Na Irlanda, 12 pessoas. Na França, 8. Portugal, 4. Reino Unido, 2. Ucrânia, 2. E 1 na Bolívia. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por essa força grandiosa que você dá na audiência do nosso programa. Olha, hoje eu tenho um prazer muito grande de conversar com esse cidadão. Antônio, prazer muito grande, tá? Seja bem-vindo, tá? Com certeza a gente sabe o quanto que você foi útil para a nossa região há uns 30 anos atrás, né? E está sendo até hoje, né, Antônio? Prazer, seja bem-vindo, meu amigo. Essa militância é antiga. Militância eu costumo até brincar com os amigos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você pelo convite, dizer que é uma honra muito grande participar do programa. Mesmo. Queria dar uma boa noite muito especial para você, para os telespectadores, para os cabofrienses de um modo geral e para os amigos em particular. Muito obrigado pelo convite. Iguaba também, que o pessoal Iguaba assiste pelo nosso blog. Para os amigos de Iguaba, que com certeza deve estar assistindo também. Boa noite a todos vocês. Antônio Silvio
Lopes de Macedo, conhecido como Antônio Silva, técnico contador, vereador de Iguaba em 96, candidato a prefeito em 2000, em 98 recebeu a medalha de melhor vereador, substituto de tabelião no cartório de segundo ofício São Pedro Aldeia, presidente do PSDB, presidente do PPS, corretor de imóveis, vice-presidente da Concercaf e, com um detalhe fundamental, esposo de Dona Maria, pai da nossa querida amiga Camila, né? E sogro do nosso querido prefeito Marquinhos Mendes. Eu já falei alguma coisa. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver você me responder. Quem é e por que Antônio Silvio para Antônio Silva? Esse é um problema que me acompanha já há um certo tempo e que nunca me incomodou, entendeu, Roberto? Eu sou de registro Antônio Silvio, mas todos os amigos, vizinhos, professores, colegas de escolas sempre se referiram a mim como Antônio Silva. Inclusive todos os bilhetes, recados, comunicados, cartas, Antônio Silva, e nunca me incomodei. Até que um fato me chamou a atenção. Eu, como comecei a explicar, eu fui uma pessoa, assim, um jovem, uma criança precoce. Sou nascido em 53 e comecei a me entender como gente aí pelos 10 anos, justamente em 63, 64, no período da ditadura. E quando, para muitas crianças de 10 anos, isso passava desapercebido, eu já naquela época comecei a entender o rigor, o pavor, o terror que era esse regime da ditadura, e comecei a perceber, através do estudo, sempre fui muito dedicado, muito curioso, metido a inteligente, que eu até brinco com as pessoas, que eu não sei se sou inteligente, mas eu sou metido a ser inteligente, então eu sempre fui fundo para saber o porquê das coisas, e me aprofundei nessa coisa de transição de governo, de regime, e fiquei horrorizado com tudo que eu ouvia, lia, assistia, e, de uma certa forma, participava, porque já naquela época, eu me recordo bem, eu via a preocupação do meu pai com os irmãos, com os parentes, quando via alguém com um lenço vermelho, quando eu via alguém com alguma coisa lendo a respeito de Leonel Brizola, e eu não entendia como que podia alguém ser cerceado de exercer o seu direito de ir e vir, o seu direito de pensar, o seu direito de agir e o seu direito de livre escolha. Daí eu comecei despertou em mim aquele desejo de estar participando e ajudando o meu próximo, seja da maneira que fosse. Às vezes com um papo, com uma conversa, com uma atenção, com um carinho, com um apoio, com um tapinha nas costas, com uma palavra de incentivo, mas eu busquei muito a fundo isso. E aí comecei a desenvolver o desejo de fazer direito, porque via na profissão de advogado uma maneira de ajudar a promover justiça, a ajudar a defender aqueles que injustamente, na minha opinião, eram crucificados, eram massacrados, eram torturados. Os que mais precisavam, né? Os que mais precisavam. E comecei a militar, socorrendo um amigo, socorrendo um vizinho, atendendo um parente e tal, e estudando, e acabei indo trabalhar num cartório de justiça, apesar de formado em técnico de contabilidade. E lá eu me realizei. Nesse cartório, eu consegui entender melhor o porquê das coisas acontecerem da forma que aconteceram. A gente vai conversar muito sobre isso. Isso aí a gente vai deslizar daqui a pouco. E então eu comecei já levado por essa ânsia de justiça, de desejo de igualdade, desejo de acabar com as coisas que não eram justas, no meu entendimento, a participar ativamente. E conheci, nesse inteirinho, através desse trabalho de justiça, várias pessoas que militavam politicamente, inclusive o nosso saudoso Nilton Novelino. Um ano, neguinho dando dinheiro e nada de associação de moradores, o cara suspendia o pagamento e o sujeito saía fora e aí com o nome de ladrão, porque arrecadou. Quem vem depois é desacreditado também. E não prestou conta. É verdade. Eu aí comecei o trabalho. Primeira reunião, 5 pessoas. Promovi uma segunda reunião, 12 pessoas. Fiz uma terceira reunião e já levei um determinado número de casa, suficiente para que elegêssemos uma primeira diretoria. Arrumei um estatuto de uma associação vizinha,
como cópia, levei, fiz a reunião com 18 pessoas, decidimos pela criação da Associação de Moradores, li o Estatuto Vizinho, todos concordaram, e aí fundamos a Associação de Moradores. Nós éramos 17 presentes e improvisamos, resolvemos na hora, vamos fazer a coisa acontecer. Vamos fazer uma eleição aqui entre nós 17, a minha diretoria provisória aqui, de acordo com a cópia que eu tinha do Estatuto da outra associação, era composta, a primeira diretoria, por 8 membros. 8 pessoas. Nós éramos 17, eu digo, vamos fazer a coisa aqui. Mas como fazer? Não tem nada de tem, meu irmão. Peguei uma mesa, pegamos uma caixa de sapato, botamos lá, peguei uma folha de papel, cortei em tamanho de uma cédula, tá, digo, uma caneta na mão. Cada um escreve o nome de quem quiser. O nome de quem quer que seja o presidente. E o presidente, com os 17 aqui, compõe a diretoria. Aí, eu digo, olha, eu sou contra até esse negócio de voto secreto. Acho que todo voto deveria ser aberto. Também acho. Entendeu? Concordo plenamente. Na minha opinião, não deveria ser obrigado a votar e o voto deveria ser aberto. Acho que uma das maneiras de combater aí a corrupção, essa história toda, começa por aí. Também concordo. E eu, então, me prontifiquei. Sou o primeiro a votar, peguei o meu papel, fui lá atrás da minha cabine, votei. Só que, surpreendendo a todos, eu disse para eles, olha, como eu sou contrário ao negócio do voto secreto, eu vou declarar o meu voto. No meio dos 17, tinha um vizinho. Você não votou, você, pelo que eu estou vendo. Que os vizinhos eram um pastor, sabe, da Assembleia de Deus. E eu aí pensei, vou eleger o pastor, porque o pastor presidente automaticamente vai abrir as portas na comunidade, inclusive tem várias outras igrejas evangélicas. E fui lá e votei no pastor Bento, e meu amigo lá de Guarda, se estiver vendo, uma boa noite, e declarei, olha, pastor Bento, meu candidato a presidente. Depois de mim, todos os outros foram votando e botavam lá na caixinha de sapato. Quando terminou a votação, que abrimos a caixinha de sapato, para surpresa minha, eu tive 16 votos para presidente, e Bento, um único, que não foi meu, foi o meu voto mesmo. Como quem diz, você inventou o problema, agora segura. Segura a onda, né? É verdade. E eu aí parti para dentro. Aluguei uma sede, porque eu entendo que a Associação de Moradores tem que ter uma sede. Tem que ter. Eu conheço várias sem sede, e você quer, precisa, a comunidade não tem a quem recorrer. É verdade. Aluguei uma sala, montei, eu tinha mobília de escritório, montei a sala, escrevi lá, Associação de Moradores, botei uma placa contratando uma menina, paguei durante uns meses a menina do meu bolso e o aluguel da sala do meu bolso, organizamos a associação e começamos a trabalhar. Na época, Iédio Rosa era prefeito de São Pedro da Aldeia. E eu sempre votei, sempre fui parceiro de Iédio. Nessa eleição que eu fui candidato em 88, pela primeira vez eu não apoiei Iédio, que veio um rapaz para São Pedro, um empresário, e a gente fez uma amizade muito grande. Ele me contratou para fazer um serviço de legalização de uns prédios que ele construiu, a gente fez uma amizade e ele veio candidato a São Pedro, chamado Maurício Alves. Maurício. E ele veio candidato pelo PL, na época, e me convidou e eu aceitei. Quando o Iédio me procurou, eu digo, Iédio, infelizmente dessa vez não vai ser possível, porque eu estou vindo candidato com o Maurício. Pô, já cansei de te convidar e tal, mas eu não tinha pretensão, agora o Maurício me obrigou quase e tal, e eu, por estar com ele, não tem como te apoiar. Quando eleito presidente, eu falei para a rapaziada da Associação de Moradores, eu digo, olha, nós vamos ter que tirar leite de pedra, porque eu conheço bem Iédio, e ele sabe que dessa vez eu fui candidato com um concorrente dele, nós vamos ter que quebrar leite de pedra, mas não tem nada, vamos à luta. Aí começamos a fazer reuniões dentro da comunidade, levantamos todas as necessidades da comunidade e marquei uma audiência com o prefeito Iédio Rosa. Fui para lá levando meu primeiro secretário, que era o Marilzo Chaves, o popular baico, que acabou também sendo vereador, inclusive, comigo, nesse período que eu fui vereador em Iguaba. Aí fui ao gabinete de Iédio. Para surpresa minha, Iédio abriu as portas, nos recebeu maravilhosamente bem e se colocou inteiramente à disposição. Inclusive, eu, pensando que era o esperto, levei poucas reivindicações. Levantei todas, mas digo, vou pedir 2. Se ele ceder, atender essas 2, entendeu? Uma está de bom tamanho, aí daqui a pouco levo mais 2, mais 2. Quando eu cheguei lá que eu coloquei isso para ele, ele virou-se para mim e disse, não, volta, traga todas as necessidades do bairro, traz para mim que nós vamos procurar atendê-las da melhor maneira possível. Eu digo, perdi a viagem. Voltei para a associação, no dia seguinte voltei ao Iédio com todas as necessidades. Para surpresa minha, Bigode, ele
me ajudou a transformar um povoado num bairro que hoje é disparado um dos melhores bairros do município de Guaba Grande. É mesmo? O bairro da Sapetiba-Mirim. Hoje Sapetiba-Mirim é dotado de um posto de saúde muito bom, de uma outra escola, além da que tinha, que era, na época, a melhor escola do município de São Pedro da Aldeia. A gente ainda pertencia a São Pedro nessa época. Construímos, levamos uma agência de correio, uma sessão eleitoral, calçamos ruas, triplicamos os horários de ônibus Cabo Frio e Guaba via Frecheira, Cabo Frio e Guaba via Cruz, criamos a linha Cabo Frio e Guaba via Cruz, levamos Cabo Frio e São Vicente via Frecheira, passando por Guaba, atendendo a comunidade da Sapetiba-Mirim, fizemos praças, construímos igrejas. Resultado, aquele povoado esquecido e abandonado virou um bairro decente para a sua comunidade. Organizado, decente. E a partir da associação de moradores chamada Amazã, que foi fundada em 90 por nós, tendo os 2 primeiros mandatos de presidente eu exercendo. E essa associação, para o meu orgulho, hoje permanece lá, funcionando, atendendo a comunidade, com sede própria. E eu quero aproveitar e mandar esse recadinho para você. Se você não assistiu o Antônio dar o exemplo aqui de como fundar e como se faz para se organizar uma associação de moradores, você que é presidente da associação de moradores, parte por aí. Temos que fazer o melhor para as nossas comunidades. Nós temos que mostrar que nós queremos o melhor para... Mas a tabeliando o primeiro ofício na época, Dona Celeste, saudosa Dona Celeste, e o saudoso senhor Francisco Paz de Carvalho Filho, que era tabelião do segundo ofício de São Pedro, descobriram a minha mãe e meu pai, na época, trabalhando em São Pedro, na prefeitura, e a minha mãe, envolvida com o processo de inventário do meu avô e tal, fez amizade com o Nem Chico e com a Dona Celeste, e eles descobriram que o meu pai e a minha mãe tinham esse filho, que era eu, que, segundo informações que eles obtiveram, era dotado de alguma capacidade, de algum potencial, e que eles precisavam de uma pessoa igual a mim. E chegou por diversas vezes convites a mim, através da minha mãe, através do meu pai, para que eu viesse para São Pedro trabalhar no cartório, ora convite do cartório do primeiro ofício, ora convite do cartório do segundo ofício, e durante um certo tempo eu resisti, porque o salário naquela época aqui na região era salário mínimo. E eu entendia que, apesar de novo, eu tinha passado mais tempo da minha vida estudando, me dedicando aos estudos, ao aprendizado, do que propriamente a minha vida ao lazer. Então eu achava que eu tinha que ter um cargo que fizesse jus ao potencial que eu tinha através dos estudos que eu exercia, da dedicação que eu tive com o meu aprendizado. E não admitia a possibilidade de começar no emprego ganhando um salário mínimo, porque não daria. Primeiro, para eu ajudar meus pais em casa, que era a minha preocupação, começar a trabalhar para ganhar um dinheiro para poder dar uma força em casa. Segundo, para dar continuidade... Aliviar o caixa, né? Aliviar o caixa. Segundo, para dar continuidade aos meus estudos e fazer uma faculdade. Ganhando salário mínimo, eu não teria condição disso. Então, comecei a correr atrás de coisas que me dessem essa posição, fazendo concurso, não aceitava esses empregos. Mas foi passando o tempo e o carnaval foi chegando, e na época eu, muito fulião, vi que ia chegar o carnaval, não tinha como sair de casa, que não tinha condição. Naquela época do bloco da camisola? No bloco eu estava lá também. Aí, numa determinada noite, eu estava saindo de casa e meu pai chegou para mim e falou: Antônio, amanhã, se você volta para casa hoje cedo, porque amanhã de manhã você vai comigo para São Pedro. E eu virei para ele: São Pedro, com o senhor fazer o quê, pai? Eu vou te levar para São Pedro amanhã para te apresentar Nem Chico, e você então se entenda com o Nem Chico. Diga para ele que você não quer trabalhar, que você não admite trabalhar ganhando salário mínimo, porque eu não aguento mais todo dia Nem Chico lá no balcão da prefeitura, tentando me obrigar, me seduzir para te trazer para cá. E eu aí disse que não, tal, fui embora, que eu não tinha entrado com ninguém, fui embora, que eu não ia trabalhar para ganhar salário mínimo, mas quando eu cheguei na rua conversando com os amigos, rolou esse assunto do carnaval e eu aí pensei, meu Deus, como é que eu vou brincar carnaval? Isso era mais ou menos no mês de outubro. E como é que eu vou brincar carnaval na situação que eu estou? Aí me lembrei do papo que meu pai tinha me dado. Eu digo: quer saber, rapaziada? Fui. Me despedi da rapaziada, fui para casa, cheguei em casa, bati na porta do meu pai, no quarto dele,
que foi, André? Eu digo, olha, amanhã quando o senhor for para São Pedro, me chama que eu vou com o senhor. Não disse por quê, tá, fui dormir. De manhã ele me chamou, eu levantei, vi com ele, chegamos em São Pedro, ele no balcão, chamou o senhor Ney Chico, me apresentou e disse para o Ney Chico, ó, o rapaz esse aí, o senhor vai, conversa com ele, porque eu estou indo para a prefeitura que já estou atrasado. E aí o senhor Ney Chico virou-se para mim e perguntou, você bate a máquina? Eu digo, bato. Se incomoda de fazer um teste? Eu digo, não. Pegou num livrão enorme, aquele livro de cartório, botou em cima do balcão, me deu uma máquina, uma folha de papel e tal, e eu ajeitei lá e comecei a bater. Uns 5, 10 minutos que eu estava ali datilografando, o Ney Chico olhou para o lado e me viu datilografando sem olhar para a máquina. Olhando, lendo e datilografando. Aí ele veio do meu lado e disse, você está batendo sem olhar? Eu digo, bato. Parei. Meteu a mão na máquina, arrancou o papel e leu. Está contratado, pode começou a trabalhar a partir de agora. Só que, digo, senhor Ney Chico, eu acerto. Eu vou te dar um salário mínimo nesse primeiro mês, porque você não tem experiência nenhuma de cartório, sabe nada de cartório, então vai ser muito bom o salário mínimo para você. Mas depois de 30 dias, dependendo do seu desenvolvimento, eu volto a conversar com você. Aí tudo bem, comecei a trabalhar. No final de 30 dias, o substituto do Ney Chico, que era o Maurício Sauer Bruno de Mello, que hoje é tabelião, inclusive do cartório de Iguaba, chegou e me chamou na sala dele e disse, olha, quando você entrou, você estava sendo muito bem remunerado, porque você não entendia nada. Mas agora, com o desenvolvimento que você teve durante esses 30 dias, você está ganhando muito pouco. Eu vou te dar, além do salário que você recebe, mais 10% sobre produção. E aí eu não quis mais sair do cartório. 6 meses comprei um carro zero. Você vê, tem muita coisa para conversar com você, mas já tivemos uma... Eu queria aproveitar, Arthur, se você me der uma colherzinha de chá, eu quero aproveitar que você... Parece que tem alguém que está escondido. Você pode apresentar essa pessoa para a gente lá, que está escondido? A gente não sabe nem quem é, mas eu queria aproveitar e agradecer a Dona Maria. Muito obrigado, Dona Maria, por ter vindo, tá? Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por essa força, essa amizade que começou, né? Que a gente, graças a Deus, tem mantido ela aí através do seu netinho, da sua filha. Muito obrigado, que Deus abençoe. Ó, ficou bonita na televisão. Sorriso lindo, né? Parece até propaganda de pasta de dente. Né? Tá vendo? É Muito obrigado, Dona Maria. Me diz uma coisa, eu tenho aqui, nós vamos fazer outro programa, hein? Vamos fazer outro programa, que eu tenho aqui 15 perguntas para fazer para você, ainda não fiz nenhuma delas. Mas eu vou cortar muitas delas, vou deixar para a próxima, e já vieram aqui avisar que a gente só tem 13 minutos. Então me diz uma coisa, você também foi vice-presidente da Concercaf. O restante nós vamos conversar na próxima vez. Com certeza. Mas essa da Concercaf eu quero que você fale para mim, porque eu te conheci, inclusive, na Concercaf. Já tinha conhecido você antes, mas nós nos relembramos na Concercaf quando eu fui lá conversar com o Cláudio, uma vez que Cláudio não estava, aí você me atendeu maravilhosamente bem. Obrigado. E eu não voltei mais lá. E, de repente, de uma hora para cá, você teve que se afastar da Concercaf. Por que motivo você se afastou da Concercaf? Pelo trabalho maravilhoso que você vinha desenvolvendo. Olha, Roberto, eu tenho 64 anos de idade, tenho uma militância política, muito embora nunca tivesse tido a pretensão de ser político, de estar candidato a nada, mas eu sou um ser humano consciente e sei que todos nós, todo cidadão é um ser político. Até em casa, nós falamos política. Até em casa, a política é tudo. Com a mulher e com os filhos. A política no ambiente de trabalho, a política com a vizinhança, a política... Com os irmãos em casa. Tudo é política. É verdade. Né? Não essa política que a gente tem vergonha aí, está ouvindo, mas a política verdadeira, a política que a gente tem que exercer, até por ser um cidadão, ela é muito bonita. E eu, então, sempre pratiquei, desde que me entendo, como gente que eu te falei, eu sou cria desse período da ditadura e sou um atuante politicamente desde muito novo. Mas nunca quis ser candidato e nunca
com 64 anos de idade. Apesar de ter sido vereador, Iguaba, de 96 a 2000, apesar de ter sido candidato a prefeito, apesar de ter apoiado o IED diversas vezes, ter apoiado Rodolfo Pedrosa, ter apoiado diversos outros candidatos, o Carlinhos. Que a gente vai conversar sobre isso, detalhar sobre isso no próximo programa. Apesar de ter tido todo esse envolvimento político, nunca exerci na minha vida um cargo público. Nunca pleiteei secretaria, portaria, coordenadoria, cargo nenhum, de prefeito nenhum, de vereador nenhum. Nós somos iguais quase em tudo, até nisso. De candidato nenhum. Dessa vez, Marquinho me solicitou, por diversas vezes, me pediu o apoio para ajudar na administração do município, que o estado caótico que no município se encontrava. Ele precisava de pessoas de confiança, de pessoas com capacidade, pessoas ao lado dele para desenvolver o trabalho. Inclusive usou, o que me seduziu, o que me obrigou a aceitar, foi uma expressão que ele usou: Antônio, eu preciso que você vá para a Concercaf como vice-presidente para me ajudar a moralizar aquilo lá. Essa expressão moralizar é tudo que eu acredito na vida. Tudo que você precisava ouvir. Tudo. E aí, pela primeira vez, eu aceitei exercer um cargo público na minha vida. E então ele me designou vice-presidente da Concercaf, eu fui para lá e iniciei um trabalho no dia 2 de janeiro, lá. E comecei a fazer o trabalho de acordo com as minhas convicções políticas, com as minhas convicções sociológicas, com as minhas convicções de amizade, e entendendo que o servidor público não faz obrigação nenhuma em atender bem, não faz favor nenhum, ele é obrigado a atender bem, ele é obrigado a ser solícito, ser educado. Comecei a desenvolver esse trabalho. Por sorte ou por azar, cheguei num ambiente que estava em clima de guerra. Com funcionários soltando cabeça de nego, acendendo, queimando pneus, brigando, ameaçando as chefias, e troca de maus tratos uns com o outro. E eu entrei para as coisas que designado por Deus, naquele ambiente, tipo um pacificador. Eu fui aquele que... Bombeiro. Momento da Bombeiro, guerra. Exatamente para apagar o fogo. Momento da guerra, uma determinada secretária chegou: Seu Antônio, pelo amor de Deus, nos ajude a apagar um incêndio que está... E eu aí abri as portas da minha sala e comecei a receber. Chamei primeiro a meia dúzia dos mais exaltados garis que estavam naquele movimento, querendo queimar pneu, querendo quebrar, soltando bomba, cabelo negro. Chamei a minha sala e, olhando no olho deles, conversei abertamente, sinceramente, como acho que deveria fazer, e consegui acalmar e fazê-los acreditar que aqueles 8 meses de salário atrasado que eles tinham, aquela balbúrdia, aquela carência que nós não tínhamos na época, quando chegamos lá, uma vassoura para dar um gari para varrer uma rua. É mesmo? A gente não tinha uma luva, a gente não tinha uma máquina de cortar grama, não encontramos nada. Parecia que tinha passado um terremoto lá dentro. E aquela revolta é mais do que natural. Você imagina um trabalhador 8 meses sem receber pagamento. É verdade. Como é que fica em casa? Como é que ficam os filhos? Filho, esposa, a revolta do dono da mercearia, e como é que vai comprar. Então, e aí vai os problemas que a gente sabe. Então, diante desse quadro, Roberto, eu chamei, sentei e passei para ele o seguinte: eu estou aqui a pedido de Marquinho para ajudá-lo a resolver e a moralizar isso aqui. Então, quero pedir a vocês um voto de confiança. Vamos discutir junto os problemas e vamos junto buscar a solução, porque eu estou aqui autorizado pelo prefeito para fazer isso. E autorizado também pelo presidente, que veio para cá com a missão de ajudá-lo a resolver esses problemas. E aí comecei a atender gari, comecei a atender funcionário. Daqui a pouco surgiu uma revolta, negócio de caminhoneiro. Passaram para mim, comecei a atender 15, 20 caminhoneiros por dia. Chegou um ponto, depois do primeiro, segundo mês, que ninguém mais procurava mais ninguém na Secaf, a não ser Antônio Silva, vice-presidente. O vice-presidente é gente boa, o vice-presidente é solícito, o vice-presidente é amigo, o vice-presidente é parceiro, o vice-presidente não nos dá cansaço esperando, o vice-presidente nos atende, nos serve um cafezinho, água gelada, deixa a gente à vontade. E aconteceu comigo também, cafezinho e água gelada lá. E comecei a resolver os problemas. Começamos juntos a buscar soluções e encontrar. Com 2 meses, o clima era outro. Com 2 meses... Já era um clima de amigável. Eu tive o lucro maior desse meu curto período lá dentro, que foi conhecer a fundo aquela rapaziada que é visto por muita gente
como mal e mal visto pela grande maioria da sociedade, por lidar com lixo, por trabalhar no lixo, que dizem que é isso, que é aquilo. Eu vi que aquelas pessoas são seres humanos da melhor qualidade. E aquele povo tem coração, tem sensibilidade, tem alma. É verdade. Eu vi funcionário da SECAF comprar gasolina para botar a máquina para funcionar. Pagar do bolso dele o óleo para botar a máquina funcionar, para não atrasar o serviço. Eu vi funcionário pagar do bolso dele conserto de pneu de máquina para poder fazer o serviço. E eu achava isso impossível de acontecer. É amor próprio pelo trabalho. Eu vi um grupo de rapazes vestir a camisa, independente da amizade com o prefeito, independente, por amor a Cabo Frio, por amor ao povo de Cabo Frio. Muitos com pagamento atrasado, mas mesmo assim tiravam do bolso dinheiro para consertar um pneu de máquina, para comprar um óleo para poder não parar a caminhonete, o caminhão, e trabalhando horas extras, sem receber horas extras. E aquilo ali me sensibilizou e me criou, me deu um legado de uma amizade que eu pensei que não existisse dentro daquele meio. Hoje, eu digo a você, sou muito agradecido a Deus e muito agradecido ao prefeito Marquinho por ter me dado a oportunidade de conviver 81 dias com aquele pessoal, que é essa rapaziada que a gente vê aí nos caminhões correndo atrás do lixo, varrendo rua, capinando, porque são gente da melhor qualidade. Hoje eu tenho orgulho de dizer, todos são meus amigos. Todos frequentam meus ambientes, saem comigo, saio com eles, vou ao aniversário deles, vou à casa deles, convido para ir à minha, tomo cerveja, bato papo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe por que esse homem deixou de fazer o trabalho que ele amava fazer e que os funcionários amavam também? Por ele ser pai da esposa do prefeito Marquinho Mendes. Este é o Antônio Silva, que é pai da Camila Mendes, esposa do Marquinho Mendes, que teve que abandonar o trabalho que ele amava e que competência para fazer. Competência provada aqui, você está vendo nos olhos dele a sinceridade da verdade de como se faz política para a sociedade mais carente. É assim que se faz política, ajudando o próximo a conviver na sociedade, é assim, não trabalhando para si próprio. Quero te parabenizar e lamentar o que aconteceu, porque por você ser pai da esposa do prefeito, houve uma solicitação no Ministério Público, né? Através de uma denúncia anônima, né, que a gente não chega nem a ser muito anônima, a gente sabe de onde partiu, mas é uma coisa até, o Roberto, que eu gostaria de aproveitar esse gancho e dar um toque a respeito dessa lei de nepotismo. O que é nepotismo? Qual o significado da palavra nepotismo? Eu entendo que nepotismo é quando algum chefe de poder nomeia algum parente para exercer algum cargo pelo simples fato de ser parente. A pessoa não tem capacidade, a pessoa não tem disposição. Muitos não vai trabalhar ainda. Não vão nem trabalhar, só recebem. É verdade. Aí é nepotismo. Agora, nepotismo, quando você nomeia uma pessoa capacitada, uma pessoa saudável, uma pessoa bem intencionada, uma que pessoa ama disposta a trabalhar, uma pessoa que ama o município e que veste a camisa como eu vesti durante os 81 dias, que ia para lá 8 horas da manhã, que saía 6, 7 da noite, que estava à disposição do município para qualquer necessidade, a qualquer dia, a qualquer hora, e fazendo um trabalho que agradei até hoje. Eu chego na Concercap, você não imagina, hoje eu estive lá à tarde, a festa que vira. Agradei aos funcionários, agradei aos motoristas, agradei ao povo. Eu recebo mensagens e mais mensagens de moradores de Cabo Frio dizendo que eu estou fazendo muita falta, que não entendem, que estão orando por mim para eu voltar ao cargo. Simplesmente pelo fato de ser parente, aí eu acho o seguinte, eu acho que não é nepotismo, aí é discriminação. Você, por exemplo, vou dar um exemplo mais curto. Dr. Carlos Vitor é tido e havido como um dos maiores médicos de Cabo Frio. É verdade. Já exerceu funções de secretário de governo, de saúde, de diversas coisas. É uma pessoa conceituadíssima, capacitadíssima,
e, de repente, não pode exercer um cargo em Cabo Frio, não pode ajudar o município de Cabo Frio e o povo de Cabo Frio, porque é irmão do prefeito? Muito pelo contrário, era para ajudar cada vez mais. Então, você vê que é o seguinte, vai chegar um ponto que num município como o nosso, você vai ter que morar em Cabo Frio e votar em Iguaba, votar em Araruama, votar porque você, no governo, quando você elege o seu parente, ajuda o seu parente a se eleger, você não pode trabalhar porque a lei de nepotismo proíbe. Quando ganha o adversário, você não trabalha porque o adversário não te dá oportunidade, porque você é do grupo que perdeu a eleição. Então, quer dizer, os moradores de Cabo Frio vão ter uma cidade pequena, todo mundo aqui é parente de todo mundo, vai ter um ponto que ninguém vai conseguir trabalhar, vai ter que trabalhar em outro município, porque no município não. Antônio, eu quero agradecer a Deus de coração, de minha alma, por eu ter trazido a Camila aqui e Camila demonstrar para todos nós a capacidade dela e o porquê que ela saiu, deixou de ser secretária de Ação Social. Quero agradecer a Deus por você ter vindo aqui e ter demonstrado aqui, com essa simplicidade, com essa verdade, que aqui você está olhando nos olhos do Antônio, você está vendo que ele está falando a verdade. Então, eu queria de coração dizer para vocês o quanto que atrapalham a vida de uma cidade o tal da politicagem. Eu até usaria uma outra frase, mas vamos falar em politicagem, porque, para mim, capacidade não é ficar em casa e receber dinheiro, não. Capacidade é você trabalhar e fazer por onde melhor de ti. Antônio, infelizmente, chegamos ao ponto. Eu quero dizer para você que nós tínhamos programado aqui, ia perguntar para Antônio como foi ele ser vereador em 1996 em Iguaba. Isso ele vai falar para a gente depois. Antônio foi agraciado com a medalha de melhor vereador em 1998. Antônio também foi presidente do PSDB Iguaba, presidente do PPS Iguaba. Também eu quero saber dele como é que é. Ele também é corretor de imóvel. Vice-presidente, que ele acabou de falar aqui, da COSECAF, mas não falou ainda muitas outras coisas que a gente vai conversar. E eu só digo para você, maior mal é que você é sogro de Marquinhos Mendes. Meu grande pecado. Quero agradecer a Deus por mostrar para vocês, mais uma vez, mostramos quem foi e quem é a Camila Mendes. E quero mandar um beijo para você de coração. Marquinhos, não fica com ciúme não, tá? Nem, né? Nem, não fica com ciúme não, tá? Faz favor. E quero também, de coração, agradecer a Dona Maria por ter vindo, tá, Dona Maria? Muito obrigado. Muito obrigado por essa amizade que está surgindo. Aos poucos, a gente está fazendo essa amizade. Eu quero te agradecer e dizer para você que agora está aqui. Lugar no pódio para você trazer o seu legado social, porque você tem legado para aqui, para estar sentado aqui. Tem muita tá coisa. Pode ter Fica à vontade para suas despedidas. Eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer aos ouvintes, agradecer aos telespectadores, agradecer aos amigos com os quais eu convivi lá 81 dias. Aproveita o pessoal da COSECAF, está te vendo, né? Está me vendo, inclusive. Quero mandar um abraço muito especial para o senhor Fernando Henrique, para o meu amigo Rodrigo, meu amigo Wagner, Ricardo, Sorriso e tantos outros que lá deixei, as meninas, funcionários, todo um abração. Tenho certeza que a gente vai estar junto, caminhando e unido para o resto de nossas vidas, porque aquela amizade que fizemos lá é sincera, é verdadeira, e eu sinto isso da parte de vocês e tenho certeza que vocês também sentem, que é da minha parte também muito verdadeira. Obrigado, agradecer, mandar um abraço para o meu amigo prefeito, Marquinhos Mendes, um abraço, orgulho de ter te apoiado, de estar junto, ajudando, e mandar um recado para você e para todos os cabofrienses. Independente de função, eu vou trabalhar pelo município de Cabo Frio, vou ajudar o prefeito na reconstrução, porque assumimos esse compromisso durante a campanha, e esse compromisso, independente de cargo, função, nós vamos levar a fé, porque eu amo essa cidade, moro, vivo, tenho 3 filhos, dentre eles um caçula de 36 anos, todos nascidos, registrados em Cabo Frio. São 40 e poucos anos que eu tenho de Cabo Frio, e hoje, para mim, talvez a minha terra natal.
porque eu já não digo nem segunda terra, porque de 64 anos eu tenho 40 e poucos de Cabo Frio. É verdade. Quer dizer, eu sou mais cabofriense do que guabenço. É verdade. Mas muito obrigado a todos, obrigado à rapaziada que está aqui nos dando um apoio aí. Eles não merecem, não. Só sabe falar que acabou o programa, só sabe falar. Só outro batendo lá no vidro, ele aqui, só falando aqui, apesar dessa gordura toda aí. Estou à sua disposição, meu amigo. Porque você precisar, quiser passear aí, a gente fala a respeito de nepotismo, a gente fala a respeito de corrupção, a gente fala dos municípios, do estado, do país, do que você precisar. Arranjamos um parceiro para o programa. Pode ter certeza disso. Estou à sua disposição. De coração, faça você o seu julgamento. Eu queria conversar mais, mas a vida dele foi tão gostoso esse papo, que passou o tempo tão rápido, que a gente chegou para você tirar essa conclusão tua. Tire a sua conclusão, porque um homem que tem capacidade, uma mulher que tem capacidade, pode ficar fora de trabalhar numa cidade que ama. Tá? Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida, e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Fabiano está me enchendo o saco aqui. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.